Êxodo capítulo 20, versículo 17, a Bíblia diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e nem o seu servo, e nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bem, vamos tentar ler assim, versão século 21, vamos? Dá uma olhadinha para o texto de novo aí. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a sua moto, percebeu? Nem o seu carro, tá certo? Nem o seu jet ski, tá bom? Nem a sua roupa, e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. É porque fala boi, jumento, você fala assim: esse negócio não é para mim, né? Quem disse que não? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela paciência que Tu tens conosco em ensinar-nos tudo aquilo que temos aprendido com a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que nós estamos crescendo, santificação que vem do Senhor. E obrigado pelo privilégio da Tua palavra neste tempo. Toda quarta-feira nós tiramos um tempo maior para estudar a Tua palavra, buscar conhecimento que vem do Senhor, para que possamos viver de acordo com aquilo que Tu queres para nós. E por isso, nesta noite, te agradecemos, porque Tu tens cuidado de nós e também por tudo aquilo que ainda vais fazer nesta noite e no futuro. Te agradecemos pelo Teu pastoreio, Tu és o nosso pastor e nada nos falta. Oramos em nome de Jesus. Amém. Só me dê 10 segundos. Aquela blusa ali é muito quente. Eu achei que ia estar frio, mas não está para tanto, né? Queridos, conhecendo os perigos espirituais da cobiça, sobre isso nós vamos começar a falar hoje e terminar talvez na semana que vem. Se não der para terminar na semana que vem, só na outra, porque realmente a cobiça é um assunto que tem que ser trabalhado também com tranquilidade. Queridos, este mandamento inibe a cobiça de forma geral. Ele não está falando de cobiça apenas com os elementos que estão listados aí. Os elementos que estão listados, que nós falamos aí, o boi, o jumento, a esposa, são só elementos no geral, são só alguns dos exemplos que o mandamento nos dá para que possamos pensar. Porque tem muito mais coisa que podemos cobiçar aí, além dessas situações. Porque de repente uma menos avisada poderia dizer assim: bem, está falando do marido, está falando da esposa, mas não está falando do marido. Então o marido eu posso cobiçar. Não é assim que funciona. O texto é um resumo, porque a ideia central não é o objeto que está sendo cobiçado, mas sim a cobiça. Na teologia bíblica, quando a gente analisa os textos envolvendo cobiça, compreende-se como possuir o coração, uma intenção oculta à cobiça em si, que mais tarde se manifesta em ações concretas. Quando nós analisamos cobiça no texto bíblico, é isso. É um desejo que nasce silenciosamente no coração e que faz você se mover para conseguir conquistar aquilo que você está desejando. Então isso na Bíblia é cobiça. O verbo chamado indica um desejo íntimo que se revela através de intrigas e brigas pelo poder. É um negócio que começa lá no fundo do coração, mas que daqui a pouco já tem gente brigando por causa disso. Algo que vai gerar problema. Cobiça é isso. É algo que você começa a desejar e que, se você não controlar, vai gerar problema nos seus relacionamentos. E a gente vê muito isso quando alguém morre, por exemplo, e deixa bens e os filhos não são unidos. Já viu o B.O. que dá? Porque não é simplesmente abrir mão, né? Às vezes você tem um irmão no meio do negócio que acha que ele tem direito à maior parte de tudo. E aí você pensa assim: não, eu até poderia abrir mão, mas não é justo. E aí começa. Minha mãe estava com essa preocupação, né?
Tem a casa lá, que é uma casa boa. Minha mãe tinha muita coisa dentro de casa, tinha joia, tinha um monte de coisa. E aí, antes de morrer, ela me chamou e falou: estou preocupada, como é que vocês vão lidar com tudo isso? Falei: mãe, mais novo aqui sou eu, já estou velho. Mais novo sou eu. Todo mundo crescido já. Você acha que a gente vai ficar brigando aí por causa de vaso de planta? A senhora pode ficar tranquila que eu prometo à senhora que nós não vamos brigar. Pois é, não consegui cumprir minha promessa, nós brigamos. Mas nós brigamos ao contrário. Não, fica isso aí com você. Não, fica com você. A mãe ia querer que ficasse com você. Não, pai, eu não vou usar, fica com você. Ei, moleque chato, leva você. Eu falei para a mãe que a gente não ia brigar, cara. Né? Porque foi uma briga assim, de que não, isso aí ela merece, deixa com ela. E a gente foi abrindo mão, né? Muita coisa. Para o outro. Então, eu sempre disse, né? Esse freezer aí vai ser meu. Se a mãe partir primeiro, esse freezer é meu. Quando a mãe tinha um freezinho quadradinho assim, ó, tamanho do púlpito aqui, ó, pequenininho assim, ó. Que eu falei, para botar carne de churrasco e Coca-Cola, isso está perfeito. E aí eu sempre falei, minha mãe bem, né? A gente brincava muito sobre isso, né? Em casa, nós quatro, nós brincávamos muito sobre isso, né? O dia que a mãe morrer, isso aí é meu, hein? E a minha mãe brincava com a gente: ih, vocês estão perdidos, vou viver 110 anos, até lá isso vai ter acabado. Então a gente sempre brincou. E no dia que ela morreu mesmo, os irmãos falaram: não, o primeiro item do Luciano é o freezer. Já fica com o freezer de uma vez, que esse freezer aí é seu mesmo. Então, nós levamos tudo de boa, porque não teve esse sentimento. Porque quando há esse sentimento, vai dar problema. E a gente sabia disso. De que não poderia haver entre nós esse sentimento, porque senão nós iríamos de repente brigar, dividir, quebrar os relacionamentos, depois para colar de novo, de repente nunca mais ficaria a mesma coisa. E nós quatro tínhamos essa consciência, de que não era saudável para a fé que professamos, não era saudável para a memória da nossa mãe, e não seria saudável para a nossa amizade, que sempre foi linda, os quatro irmãos. Pelo menos depois da minha conversão, as coisas começaram a entrar num padrão que hoje a gente se ama demais. Queridos, existem 3 palavras no Novo Testamento, que no hebraico é chamado. No Novo Testamento tem 3 palavras que são usadas para a gente trabalhar essa questão da cobiça. Por que o exame das palavras é importante? Eu tenho dado essa quarta-feira uma qualidade exegética mais pontual, porque eu sei que cara, para vir ao culto de quarta-feira, é porque ele gosta de estudar. Porque ele gosta de culto mesmo. O cara, para vir no culto de quarta-feira, você que está em casa aí não vem no culto de quarta-feira, você corre o risco de ser crente meia boca, mas o pessoal que está aqui leva o negócio a sério e vem ao culto de quarta-feira. Eu sei porque não faltava um. Eu fui criado desde o começo me dizendo o seguinte, o pessoal me dizendo: faltar culto é pecado, você tem que valorizar esse negócio. Então hoje eu valorizo esse negócio. Aprendi dessa forma. Estamos vivendo uma geração aí que o camarada quer vir ao culto de 15 em 15 dias e achar que é crente, alguma coisa está errada, a não ser que tenha problema de saúde. E não pode nem falar que é medo de Covid, porque quem tinha que passar a pior parte já passou. Agora tem vacina, está mais fácil, está mais tranquilo. Mas tudo bem, vamos analisar um negócio profundo. Já que você veio à quarta, eu dou o maior valor a você que vem à quarta-feira. E está ficando cada vez mais bonita a quarta. Uma palavra que aparece aí no grego do Novo Testamento é pleonexia, que significa um desejo incontrolável de possuir as coisas do mundo, seus bens materiais, influência, prestígio, fama. Tem gente que respira por isso, em conseguir coisas neste mundo. Pleonexia. A outra palavrinha que aparece aí é a palavra filarguria. Essa palavrinha, esse termo expressa que o mundo é o objeto da cobiça, o ídolo do qual o homem cobiçoso não pode se separar. Ele quer viver o mundo, ele quer ter o mundo para si, tudo que ele puder agarrar. A palavra indica alguém que está tentando agarrar tudo que pode, não deixa escapar nada. Você deve conhecer gente assim, gente que faz questão de um copo, gente que não abre mão de nada. Você deve conhecer gente assim.
A última palavra, a palavra eptúmia, essa palavrinha pode ser traduzida como uma intenção impura, um desejo intenso, um desejo ardente, uma aspiração incontrolável. Geralmente essa palavra no Novo Testamento é usada para pessoas que querem alguma coisa acima de tudo e fazem de tudo para consegui-la. Alguém ou alguma coisa. E aí a gente começa a perceber que, através da análise dessas palavras e de vários textos na Bíblia que falam de cobiça, que a cobiça, em primeiro lugar, é a primeira lição que a gente precisa guardar no coração, deve ser encarada como um dos pecados mais perigosos para o crente. Por quê? Porque a cobiça sempre vai nos levar a outros pecados. Guardou? Se eu tenho uma cobiça exagerada por dinheiro, eu corro o risco muito grande de desviar a verba da empresa. Eu corro o risco muito grande de sobrar um pacote de alguma coisa dentro do meu carro e eu fingir que não sobrou, levar para casa. Eu corro o risco muito grande, se eu sou muito ligado às questões materiais, de acabar tentando jogar pessoas contra pessoas para que eu suba na empresa. Se a minha cobiça é grande demais, pelo dinheiro, se o meu desejo é ter cada vez mais dinheiro, fica muito mais fácil para eu pagar R$50 para o policial a pagar a multa de 300. E aí eu vou pelas vias do suborno, que a Bíblia condena veementemente. Percebe como é que a cobiça é perigosa? Se eu sou dado à cobiça, eu corro um risco muito grande de ser infiel à minha esposa. Cobiça é um negócio que você tem que estar de olho o tempo todo. Porque senão leva você a outros pecados. Lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 6, que descreve as características principais da cobiça? A árvore da vida era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para o entendimento. A cobiça estimula o paladar, influencia a vista e afeta a mente humana. Eva, ao receber esses 3 estímulos, ela cedeu à tentação, comeu do fruto proibido, deu também ao seu marido. Ou seja, ela provou no paladar, aos olhos o negócio foi interessante, e a sua mente foi tremendamente afetada por conta da sua cobiça. E a história do dilúvio mostra o problema da multiplicação da maldade que está no coração do homem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal em todo o desígnio do seu coração, vai dizer Gênesis 6:5. O problema começa no coração. A cobiça está por trás dos crimes mais hediondos e mais brutais da nossa sociedade. Por conta da cobiça, roubos e furtos, assaltos, são executados todos os dias no país, no mundo. Adultérios e incestos ocorrem dentro de lares e motéis por aí afora, por conta da cobiça. E é por causa da cobiça que existe o uso de drogas em geral, generalizado no mundo. Por conta da cobiça existe o capitalismo selvagem, onde os mais ricos se tornam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Porque quem está com o poder na mão não quer dividir valores. Muitos assassinatos são motivados pelo poder, pela fama e até mesmo pela cobiça. Então, já que você não pode ser meu, já que você não pode ser minha, não será de ninguém. E além de situações como endividamento e sensualidade, cobiça está por trás de muita coisa. Deuteronômio 7:25 indica que cobiçar a prata e o ouro das imagens, inclusive, é uma abominação ao Senhor. E aí podemos ver uma coisa intimamente ligada à cobiça, né? A questão da idolatria. O camarada aí pecava 2 vezes. A cobiça em si, nisso que eu estou mostrando a você,
quase sempre não vem sozinha. Porque o cara pecava duas vezes. Além de desejar um ídolo, ele desejava a prata e o ouro daquilo. E aí isso é condenado pela Bíblia em Deuteronômio 7:25. E esse versículo dá a entender também que há uma íntima relação entre o pecado da cobiça e o pecado do primeiro mandamento, o último e o primeiro. E talvez essa seja a razão pela qual o apóstolo Paulo atribui a origem de todos os males à cobiça. Ele vai dizer isso em 1 Timóteo 6,10, que na base de todos os pecados está a cobiça, o sentimento. E podemos perceber que a queda moral de um dos maiores vultos da história de Israel, Davi, começou exatamente com a cobiça, na sua história com Betseba. Levou o rei Davi ao adultério e, mais tarde, ao homicídio. Percebe como é que a coisa vai se agravando? Quando você não interrompe a cobiça, o sentimento de cobiça, a probabilidade de você abrir portas para outros pecados é muito maior, é muito grande. Acabe, o rei de Israel, o pior rei da história de Israel, cobiçou a vinha de Nabote com tanta intensidade que o cara não conseguiu mais comer depois que viu que não iria conseguir a vinha. E o cara se desgostou. A Bíblia diz em 1 Reis 21, de 1 a 7, que ele nem comeu mais, de desgosto, por não conseguir aquela vinha de tão grande que era a sua cobiça. E a mesma cobiça inflamou a sua esposa, Jezabel, o Satanás de saia do Velho Testamento. Essa mulher era o cão chupando manga. Rapaz, sua sogra perto dessa mulher é um anjo, tá certo? Rapaz, que eu gosto de brincar com sogra, mas eu tomei uns beliscões por causa disso aí, tá? Eu já contei para vocês, que eu tomei um beliscão de uma velhinha uma vez. Estou te beliscando para você parar de falar mal de sogra. Eu só estava brincando, gente. É porque tem gente que acha que a sogra é ruim, né? Você não viu Jezabel, sua sogra é uma bênção. Você não viu Jezabel. Jezabel, quando percebeu que Acabe queria a vinha de Nabote e o desgosto de Acabe por tudo aquilo que tinha acontecido, ela inflama o coração dele e se inflama também com um plano terrível. A história está no capítulo 21, 1 Reis 21, de 8 a 16, e causa o assassinato de Nabote para que eles pudessem ficar com a vinha. Ou seja, um abismo sempre vai chamar outro abismo quando a coisa começa com cobiça. A quebra premeditada do 10º mandamento leva mais cedo ou mais tarde à quebra de outros mandamentos. É natural que isso aconteça. Você percebe como é que a cobiça é um negócio grave? Sério. A gente de vez em quando escuta umas histórias assim de que tudo estava indo bem, até que o camarada começou a cobiçar o que não devia, até que a irmã começou a cobiçar o que não devia. E aí você pega a história no final e percebe quanta destruição por conta de um sentimento lá no começo. Um pequeno sentimento que parecia inocente. E aí você vê famílias inteiras destruídas por conta disso. Porque o garoto queria usar droga. Porque a menina queria viajar com o namorado. Porque a esposa queria ter uma aventura sexual. Fala da esposa também, que a gente só fala do marido, né? É uma coisa terrível. O que a cobiça faz todo dia. Em Provérbios capítulo 6, versículo 25, Salomão diz que não se deve cobiçar a mulher adúltera e sua aparente formosura. É laço. Ele adverte o judeu piedoso a não cobiçar os manjares finos do governador, Provérbios 23, 3 e 6, e não invejar os homens malignos e suas vantagens materiais, Provérbios 24, 1. O profeta Isaías ensina que a cobiça causa indignação a Javé, fazendo-o ferir o seu povo, Isaías 57, 17. E Jeremias refere-se às multiformes iniquidades de Jerusalém, que conduzirão à queda. E de fato,
Jerusalém caiu por conta desses sentimentos do coração. A Bíblia vai dizer em Jeremias 6,13 que a ganância leva à falsidade. E a gente vê tanta gente falsa por conta de ganância. Gente, você quer ver um meio que eu não consigo conviver bem? Um meio político. Gente, tem gente que tem a profissão de puxar a sardinha para o lado, para o braseiro do político. Já viu os negócios? Parece que no meio político o cara só consegue ser assessor se ele puxar a sardinha. E aí fica aquela bajulação toda, rapaz. Chega o deputado num evento, chegam 6 com ele, né? Ô, doutor, doutor, doutor. Eu fico vendo aquilo, rapaz, não se ri disso não, hein? Que profissão estranha, né? Que você tem que dizer o que o outro quer ouvir. Esse negócio não serve para mim, não. Eu não prestaria para esse negócio, não. Eu sei porque eu tenho gente da minha família inserida nesse negócio. E a gente fica vendo, eu fico vendo aquilo, meu pai, que bajulação danada, né? Mas por quê? Porque trata-se, em muitos casos, não são todos, de uma cobiça por cargos maiores, para mais poder e mais dinheiro na política. Então os caras têm que ficar ali ao redor, fazendo sala, agradando o tempo todo, porque senão o deputado pode demitir o assessor e não promover. E é um nojo. Eu não sirvo para esses ambientes. E ainda bem que a cidade já percebeu isso. Agradeço a Deus. Parei de receber convite, até porque eu também parei, né? Não parei de dizer não. Então, acabou esse negócio. Pastor, vem aqui para jantar com o prefeito. Eu não sirvo para esse negócio, né? Se eu me encontrar com o prefeito de Taubaté hoje, eu teria algumas perguntas indigestas para ele. Porque eu estou vendo muito pouca coisa na cidade. Não sei se você está com essa mesma impressão. Parece que Taubaté de 3 anos atrás era a mesma que é hoje. Eu não vi nada de diferente. Talvez as obras estejam sendo feitas. Olha, eu não estou apoiando ninguém, tá? Deixar isso claro. Eu inclusive, se eu não me engano, eu votei já para Taubaté na última situação aqui. E votei no prefeito atual, se eu não me engano. Mas eu não tenho compromisso político com ninguém, graças a Deus, por isso nem quero ter. Agora, talvez alguma coisa esteja sendo feita aí nas tubulações da cidade, em alguns bairros mais distantes do centro. Não sei, por isso a minha dúvida. Estou dizendo que não aconteceu, que não tem acontecido nada. Eu estou dizendo só que não está aparente. Mas também prefeito não tem que fazer obra aparente, tem que fazer o que a cidade precisa. Por isso que eu tenho perguntas. E aí não seria muito legal, né? Festivo e tal, jantar com pastores evangélicos, eu chegar lá e só vamos bater um papinho contigo. O que o senhor está fazendo nos últimos 3 anos? Poderia me dar uma moral aí, uma informação? Né? Não seria legal, né? Eu vou azedar o caldo lá, então melhor não ir. Porque para chegar lá, ô doutor, eu não sirvo. Não vai dar certo. Porque eu não tenho nenhuma cobiça com esse negócio. Não tenho nenhum interesse nisso. Muito pelo contrário, eu quero longe. Justamente porque o meio é corruptor e eu não quero ter contato com esse meio. É muito bom poder viver com essa paz. Você não tem que ficar agradando ninguém por cobiça. Agrade os outros por amor, por carinho, porque são sentimentos nobres. Agora, agradar por cobiça, não seja puxa-saco de chefe, gente. O crente tem que ter caráter e conquistar porque mereceu, porque é digno, porque é honesto, e não porque é cobiçoso, porque senão não é promoção de Deus, é promoção por meio do pecado. Entendeu o negócio? Se tiver, é Deus quem deu, porque você foi honesto, foi sincero, foi gentil, que também tem gente que confunde as coisas. A partir de agora eu vou tratar meu chefe de qualquer jeito, porque eu vou ter que ser promovido pelo que sou. Não, não vai ser porque é grosso. Aí também não adianta, porque chefe a gente deve o respeito. Tem que tratar bem. Aliás, você tem que tratar bem até o gatinho que está lá do vizinho, que entra na sua casa, tem que tratar bem. Que dá vontade de ter uma hora que jogar um negocinho, dá, mas não pode. Tratar bem do bichinho. Eu sei, porque eu tenho periquito, né? E aí é legal, né? Que você chega lá, o gatinho do vizinho está olhando aqui. Rapaz, passa desse portão para você ver, né? Só que não pode, né?
Eu sei que a tentação é grande, mas não pode. É interessante que no Novo Testamento a palavra predominante é pleonexia. E o desejo incontrolável de conquistar o mundo é o que está por trás da questão. Dos bens materiais do mundo, a influência do mundo, o poder e a fama do mundo, ser reconhecido, ser requisitado. É isso. Pleonexia. E o grupo de palavras pertence a uma etimologia que aparece 19 vezes no Novo Testamento. 15 das quais são citadas por Paulo. Paulo gostava dessa palavra. Então isso nos chama atenção. Como é que Paulo tratou a cobiça? Como é que ele trata disso? Ele segue a tradição de Jesus. Jesus em Marcos 7:22 encara a cobiça como um vício. E Paulo segue na mesma direção. E além de vício, a cobiça ou a avareza é encarada por Paulo como uma característica do mundo lá fora e não nossa. Ele vai dizer isso em Efésios 4:19. Como idolatria, ele chama essa cobiça de idolatria, Colossenses 3:5, porque quem faz isso idolatra valores, bens materiais, dinheiro. É idolatria. E de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5, essa prática é imprópria para nós. Cobiçar as coisas deste mundo para nós é impróprio. Até porque nós temos riquezas muito superiores, inefavelmente superiores no reino dos céus. E sabemos que estão guardados, nosso tesouro está guardado. E o nosso tesouro é simplesmente a nossa salvação, que é a maior coisa que temos, é o maior bem que um ser humano pode ter. O que adianta ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a sua alma? Adiantou o quê? Viveu 60 anos sobre a face da terra com tudo de bom e do melhor e foi para a eternidade sofrer a eternidade inteira. Adiantou o quê? 60 anos perto da eternidade são o quê? Nada. E Jesus adverte repetidas vezes contra a cobiça, porque o homem não vive só dos seus bens materiais. Sermão da Montanha, Mateus 5:28. Ele ainda repete em 16:26, Marcos 7:22, Lucas 12:15. É um dos temas prediletos de Jesus. E para se referir à cobiça, o Novo Testamento também vai falar de uma palavrinha que vai falar do amor pelos bens materiais. Palavra filargúria ou filarguros. Fila, esse radicalzinho, é amor fraternal. É amor usado para família. É a palavra filéu, amor no Novo Testamento. Só que aqui é amor ao mundo, amor às coisas e não às pessoas. Ou seja, o que a Bíblia mais condena em termos de cobiça é desejar coisas e pessoas como se elas fossem, e as pessoas inclusive como se fossem objetos. Um prêmio a ser conquistado. Lucas usa essa palavra em relação aos fariseus, dizendo que eles desejavam um mundo. Lucas 16:14. Depois da parábola do administrador infiel, Lucas insere esse comentário. E Paulo usa a mesma palavra para listar algumas atividades viciosas em 2 Timóteo 3:2. Não vai dar tempo, a gente analisar cada palavra, cada frase, cada termo, cada passagem. Mas é bem interessante que você perceba uma coisa com tudo isso, que essa palavra sempre é usada, essas palavras para cobiça no Novo Testamento, sempre são usadas para atividade carnal, atividade que prejudica o ser humano, atividade que leva o ser humano para longe de Deus. Então eu fiz um pequeno resumo para você, inclusive da palavra epitúmia, que é a última que falta ser analisada aqui. Essa palavra que aparece aí, a terceira palavra no Novo Testamento, em referência à cobiça, sempre indica ambições erradas, desejos indevidos, contrários a Deus. E frequentemente usado para indicar o seguinte: intenções impuras e ambições indevidas. Marcos 4:19, essa palavra epitúmia é usada assim, uma cobiça que não tem lugar, que não deveria estar ali.
Desejos lascivos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 5. A lascívia é o desejo interior do coração por alguma coisa que você não poderia desejar. Desejos malignos, Colossenses 3, 5. Concupiscências insensatas, Romanos 1, 24. 1 Timóteo 6, 9. Cobiça, a palavra também é usada para concupiscências da carne, desejos carnais, 1 João 2, 16 e 17. Inclusive as inclinações da carne, Efésios 2, 3, 1 Pedro 2, 16 e 2, 11. Paixões ímpias, é o texto que aparece em Judas, versículos 16 e 18. Essas paixões extremamente pecaminosas. Paixões da mocidade, 2 Timóteo 2, 22, 3, 6. Pastor, mas que paixões da mocidade? O que os jovens sempre desejam e que não deveriam desejar antes da hora, né? Então, essas questões das paixões da mocidade estão muito ligadas àquilo que você quer antecipar, mas que ainda não está na hora. Então, esses desejos pelo sexo oposto, a questão de pornografia, masturbação, está tudo envolvido aí. Essa questão da rebeldia do filho para com o pai que não quer obedecer, uma espécie de cobiça pela liberdade, cobiça, né, pela sua independência. Então, as paixões da mocidade, querer antecipar as coisas. E automaticamente, o Novo Testamento ainda vai falar de paixões da ignorância. 1 Pedro 1,14. O texto está se referindo à questão da falta de conhecimento de Deus, e por isso as pessoas desejam aquilo que não devem. A palavra também aparece para cobiças, 2 Timóteo 4,3, paixões mundanas, e aí tem Tito, 2 Pedro, e por aí vai. Então, é uma palavra sempre, a cobiça sempre está sendo usada como algo contrário à vontade de Deus, desejo maligno, alguma coisa que nós não deveríamos ter no coração. E sempre vai nos levar para situações piores ainda, se nós dermos vazão a isso. Pastor, essas palavras são usadas no Novo Testamento para coisas boas? Em alguns casos, sim. Porque uma dessas palavras aqui, a gente vai ver isso na semana que vem, é uma palavra que pode significar coisa boa e coisa ruim, que está falando da paixão. E paixão pode ser paixão por alguma coisa ruim e paixão por alguma coisa boa. Correto? Não é isso? Tem gente que tem paixão por cozinhar, não tem nada de errado nisso. O outro tem paixão por futebol, não tem nada de errado nisso, desde que isso não atrapalhe a sua espiritualidade. O outro tem paixão pela prática esportiva, o outro tem paixão sei lá, eu estou cansado já. Vai imaginando aí, a criatividade já não está tão boa na quarta-feira, às 8 da noite, não, já está meio 8h30, hein? Já está meio... Eu queria que você somente prestasse atenção agora, porque eu quero fechar essa mensagem de hoje dizendo para você o seguinte: Romanos 7,7 é um texto em que essa palavra epitúmia aparece, e ela é equivalente à palavra chamad, lá do Velho Testamento, do 10º mandamento. Isso significa que quando Paulo, em Romanos 7,7, está falando de cobiça, ele está comentando o 10º mandamento, provavelmente. Porque a palavra é irmã. Parece que para Paulo, a cobiça ou a concupiscência é um pecado particularmente muito ruim. Isso ele demonstra nos versículos 7 e 8 de Romanos 7. E para Tiago 1, 14 e 15... a cobiça nasce no coração do homem e gera o pecado, que por fim acaba levando até à morte. Porque pessoas, por conta da sua cobiça e a falta de controle, acabam morrendo. Isso é muito comum. Você pode dizer assim: como que isso pode acontecer, pastor? Um ladrão, por exemplo, que vai roubar alguma coisa por cobiça e acaba trocando tiro com a polícia e morre. É o outro que vai cobiçar a mulher. Esses dias aconteceu aí na cidade, né? Só nas manchetes do jornal aí. Que o camarada cobiçou a mulher lá do vizinho e deitou-se com ela, para usar uma terminologia bíblica, deitou-se com ela, o marido descobriu e matou. Então, a cobiça do cara causou a morte dele. E isso acontece todo dia.
É o outro que, por conta da droga, vai fazer o que não deve, toma um tiro e... Aconteceu aqui, se eu não me engano, foi aqui numa fábrica de Taubaté, que o camarada foi roubar, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, fiquei sabendo disso. O camarada foi furtar, na verdade, cabos de eletricidade de uma empresa, aqui nesse polo industrial. E quando ele chegou lá, que ele abriu a porta que protegia os cabos lá, já tinha pulado o muro, arrombado. Quando ele abriu, que ele viu os cabos de cobre dessa espessura, ele teve a brilhante ideia, porque, querido, eu não entendo muita coisa de eletricidade não, mas se o cabo é grosso, é porque ele precisa ser grosso, concorda comigo? É que muita eletricidade está passando ali. Ele teve a brilhante ideia de dar uma machadada no cabo. Querido, só o machado foi encontrado no outro dia. O cara desapareceu. Ele morreu instantaneamente, virou fumaça. A roupa do cara pegou fogo na hora. Ele desapareceu, ele diminuiu, ele ficou pequenininho. Entende o negócio? O cara morreu na hora. Só me contaram aí, só não vi no jornal, não vi nada. Me contaram, eu acho que eu me lembro quem contou, mas a memória não é muito boa não. Agora imagina um negócio desse, o cara morre por causa de uma cobiça da droga, que vai lá buscar cabo de cobre para vender, para poder comprar droga. Cobiça leva à morte. A coisa vai ficando descontrolada. Eu, na minha vida lá atrás, eu teve um dia que eu olhei para mim, e por conta da droga, eu dei uma olhada para mim, e eu vi o que a minha vida tinha virado. Falei, gente, eu estava acostumado a pegar minha mochila, entrar no ônibus do clube, descer nos estádios da vida para jogar contra os clubes, com aquele uniforme bonito, porque é a seleção de uma cidade, né? Eu jogava no Volta Redonda, seleção da cidade, juvenil. Chegava lá, a gente descia do ônibus com aquelas roupas bonitas, né? E aí eu tinha uma alegria de subir a minha rua, né? Aquele negócio, jogador do Voltaço. Goleiro do Voltaço. Titular, tá? Nunca fui banco, não. E em muitos casos, o Dano estava dormindo, acordou. Em muitos casos, capitão do time, tá? Não era pouca coisa, não. E aí, subia a rua, todo mundo olhava, né? Eu subia todo orgulhoso, meu pai ficava todo feliz. 3 anos depois, nas drogas, eu olhei a minha vida e falei, no que me transformei? Estou fazendo coisas aqui que eu nunca imaginei que eu teria coragem de fazer contra as pessoas. Mas por causa de quê? Por causa de mais uma dose. Fiz coisas terríveis. E eu experimentei na pele o que é dar vazão à cobiça. Cuidado com o que você deseja. Essa é a mensagem do 10º mandamento. Cuidado com o que você deseja. Esteja atento, porque boa parte dos desejos que temos não são aprovados por Deus, e tem motivo para isso. É para que você não prejudique ninguém e não prejudique a si mesmo. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por tudo aquilo que aprendemos aqui e que ainda aprenderemos com o 10º mandamento. Obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, do esclarecimento. Obrigado pela vida dos comentaristas que também nos dedicaram sua vida para que pudéssemos hoje ter material tão bom, tão analítico, tão profundo. Obrigado pelo crescimento que Tu tens emplacado na nossa espiritualidade através do estudo dos mandamentos do Velho Testamento. Possamos ainda debruçar sobre eles, crescer bastante para a glória do Senhor, para o nosso crescimento espiritual. Te agradecemos, ó Deus, e que jamais venhamos dar lugar à cobiça, que nós possamos matar a cobiça no ninho do nosso coração, antes que ela saia por aí prejudicando pessoas, nos fazendo acreditar, nos fazendo sentir aquilo que nós não devemos. Abençoe, ó Deus, as cercas morais, espirituais,
da nossa espiritualidade, que possamos nos conter todas as vezes que uma ideia impura, incoerente, tome conta do nosso pensamento, que nós possamos nos desvencilhar sempre no poder do Teu Espírito. Oramos por aquele, ó Deus, que neste momento está pensando em trair, naquela que está de conversa com alguém que não deveria, com aquele que está bolando planos na empresa para subir furtivamente, de maneira desonesta, ou aquele que está levando para casa aquilo que não é seu, aquilo que não lhe pertence. Que Tu estejas abençoando, ó Deus, os nossos jovens e adolescentes, para que não fiquem por aí cobiçando esposas dos outros, mulheres que não são para si, e façam o mesmo, ó Deus, através do Teu poder pelos homens casados. Estejas banindo a pornografia do nosso meio, Deus, e que em nome de Jesus nós possamos cobiçar as coisas do Senhor, as que vêm do alto, possamos querer nos tornar homens e mulheres de oração, que almejemos conhecimento bíblico, que queiramos profundidade com Teu Espírito, e inclines, ó Deus, o nosso coração para o lado certo. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.